Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2, também conhecido como Matemática Básica, tá certo? Então espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando nesse período de pandemia. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Então, como objeto de conhecimento, temos os números racionais e como objeto de conhecimento específico, vamos falar sobre a multiplicação entre número natural por um decimal e também entre números decimais. Então, para iniciar, a gente vai trazer um breve conceito para relembrar o que é um número decimal. Então, vamos pensar um pouco o que seria esse número decimal. Pois bem, os números decimais eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Então, o número decimal ele tem uma representação fracionária, ou seja, na forma de fração. Então, sempre que a gente tem uma fração, podemos representá-la também por sua forma decimal. Tá certo? Exemplo, 1/2, que é 1 sobre 2. Posso representar na forma decimal, que equivale a 0,5. Tá certo? Então, exemplo de um número decimal, temos uma promoçãozinha de 1,99. Quem nunca viu essa promoçãozinha, aí no comércio, sempre vai ter aquelas promoçãozinhas, tá certo? E no dia a dia é comum a gente trabalhar bastante com esses números decimais, tá certo? Então vamos para um conceito dessa multiplicação de um número natural por um decimal. Teoricamente, a multiplicação entre um número decimal e um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação de dois números naturais. Por exemplo, 3 vezes 4, 12. Tá? Então, o número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Vejamos um exemplo. Determine o produto entre 3,33 e 2. Produto é uma multiplicação, então a gente tem 3,33 vezes 2. Montando a continha, a gente vai ter esse número natural, que é o 2, multiplicando um decimal, que é 3,33. Então, quando você multiplicar, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6. Como o número decimal apresenta duas casas decimais, então o resultado também terá que ter duas casas decimais. Ok? Para concretizar, vamos para mais um exemplo. Sabrina comprou 4 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Bom, se ela comprou 4 barras de chocolate, cada uma custou R$ 1,75. Para saber quanto ela gastou, basta multiplicar 4 vezes R$ 1,75. Ah, professor, mas se eu quiser somar, pode? Pode, não tem nenhum problema. Você ia somar 1,75 mais 1,75 mais 1,75 mais 1,75. Pode fazer isso sem nenhum problema. Mas, caso queira simplificar, vamos fazer a multiplicação, que é pegar o número 4 e multiplicar por 1,75. Fazendo a multiplicaçãozinha igual fizemos antes, a gente vai ter um resultado de 7. 1,75 tem duas casas decimais. Quando você multiplica, o resultado também terá que ter duas casas decimais. Tá certo? Isso é a multiplicação de um número decimal por um natural. Aqui temos um outro exemplo. Esse exemplo eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, respondessem e depois dessem continuidade, tá bom? Então, 1, 2, 3, pausem o vídeo. Pronto, espero que vocês já tenham respondido, Depois que responderem, clique para continuar, pois eu vou mostrar a solução desse problema. Nas casas, Brasil, um refrigerador pode ser vendido de duas formas: à vista, por R$ 399, ou em 12 parcelas de R$ 47,30 cada. Os amigos Fernando e Henrique
compraram desses refrigeradores nessa loja. O primeiro à vista e o segundo a prazo. Que quantia Henrique pagou a mais do que Fernando? Bom, a gente sabe que Fernando vai pagar 399, pois ele comprou à vista. Já Henrique, ele comprou a prestação, ou seja, ele comprou parcelado, comprou a prazo. Então, para descobrir quanto Henrique irá pagar ao finalizar as prestações, temos que multiplicar 12 por 47,30. Então, multiplicando, 12 vezes 47,30, a gente vai obter um resultado de 567, e 60 centavos, que será a quantia que Henrique irá pagar ao final de todas as prestações. Como a pergunta é quanto Henrique vai pagar mais que Fernando, então a gente tem que subtrair o valor que Henrique pagou, que é 567,60, menos o valor que Fernando pagou, 399. Então, fazendo a subtração, você obtém um resultado de 168,60 centavos. Ok? Então, essa primeira parte, a gente viu multiplicação entre número decimal por um natural. Se a gente agora tiver a multiplicação entre decimais, ou seja, um número decimal vezes um número decimal. Para essa multiplicação, a gente também faz da mesma forma como fizemos anteriormente. A diferença vai estar na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais. Ok? Para facilitar, para melhor compreender, vamos praticar. Primeiro exemplo, determine o produto de 1,05 e 1,2. Então, a gente sabe que produto é multiplicação, vimos anteriormente. Então, antes de efetuar, lembre-se também que 1,2 é igual a 1,20. Posso representar dessa forma, tá? Ah, professor, mas se eu não quiser colocar o zero, eu posso multiplicar? Pode. Tá? Você pode multiplicar da mesma forma, só que a diferença é que ao invés de você ter 4 casas decimais no final, você vai ter apenas 3, tá? Eu coloquei esse zero apenas para ficar igualzinho e bonitinho aqui a multiplicação, ok? Então, 1,05 vezes 1,20. Então, todos os dois números têm duas casas decimais. Então, você faz a multiplicaçãozinha normal, como se nem existisse vírgula, tá? Faz a multiplicação do zero, depois o 2, depois o 1. Quando você fizer todo aquele passo a passo da multiplicaçãozinha, no resultado, você tem que acrescentar as casas decimais. Nesse caso, como os dois números têm casas decimais, o resultado tem que compor a quantidade total de casas decimais da multiplicação, ou seja, 4 casas decimais. Portanto, o produto, ou seja, multiplicação de 1,05 vezes 1,20 é igual a 1,26. Ok? Praticando mais um pouquinho, temos o seguinte exemplo. Márcia estava indo para seu trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de R$ 4,64, R$ 4,64. Eu quero descobrir onde é esse posto, porque a gasolina ultimamente está um preço absurdo. Mas isso não vem ao caso. Prosseguindo, se Márcia colocar 5,5 litros de combustível, quanto ela irá pagar? Bom, a gasolina custa R$ 4,64. Se ela colocar 5,5 litros, ou seja, 5,5, quanto que ela vai pagar? Para descobrir, basta você multiplicar o valor da gasolina vezes a quantidade de litros que ela colocou. Ou seja, 4,64 vezes 5,5. Então, como cada litro de combustível custa R$ 4,64, vamos multiplicar esse valor pela quantidade de combustível. Assim, temos que 4,64 vezes 5,50. Ah, professor, por que você colocou 5,50 e não 5,5? Dá a mesma coisa, tá, pessoal? 5,5 é igual a 5,50.
Eu coloquei os 50, pois a gente está trabalhando com dinheiro, né? Então, para ficar mais claro, que é R$ 5,50, tá bom? Mas se não quiser colocar o zero, multiplica normal e coloca apenas 3 casas decimais no resultado, que não vai influenciar em nada para esta situação, tá? Então, faz a multiplicaçãozinha, como já fizemos anteriormente, e no final, né, você acrescenta as casas decimais de acordo com o total de casas decimais que houve na multiplicação. Tá certo? E para finalizarmos esta aula, é hora da prática, ou seja, é hora de vocês praticarem. Então, vou mostrar mais um exemplo, tá? Do mesmo jeito, vocês pausem o vídeo, respondem e depois continuam. Então tá aqui o exemplo. Hilda é costureira e recebeu uma encomenda para fazer toalhas personalizadas. Ela aproveitou a promoção descrita no cartaz abaixo para comprar os tecidos para a confecção das toalhas. Sabendo que Hilda irá comprar 3,5 metros de tecido na cor azul, 2,5 metros de tecido na cor vermelha e 2,5 metros de tecido na cor branca, quanto ela terá que pagar ao comprar essa quantidade de tecidos? Agora é com vocês. Pausem o vídeo, respondam e quando responderem, clique para continuar. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Respondam. Voltando, espero que vocês tenham respondido, tá? Espero mesmo que tenham respondido. Então, qual será a solução para esse problema? Vejamos. Ela vai comprar tecido azul, né, vermelho e branco. Então a gente vai pegar, como o preço do tecido, né, pelo metro é R$ 3,40, então basta somar, né, a quantidade de metros no total que Hilda vai comprar, tá? Então primeiro somamos a metragem de tecido que será comprada. Assim temos que 3,5 mais 2,5 mais 2,5 igual a 8,5. Então ela vai comprar ao todo 8,5 metros de tecido. Como o metro custa R$ 3,40, né, a gente multiplica a metragem total, que foi 8,5 metros de tecido, vezes o valor, né, pelo metro, que é R$ 3,40. Então, multiplicando, 8,5 vezes 3,40 igual a R$ 28,90. Eu não armei a continha, mas para vocês fazerem, eu tenho certeza que vocês fizeram, armaram a continha e multiplicaram. Espero que não tenham enrolado e tenham usado calculadora, porque não vale, tá? Espero que tenham montado a continha, assim como nos exemplos anteriores. Então, como a pergunta é quanto ela terá que pagar, então Hilda, né, ela vai pagar R$ 28,90 pelos tecidos. Professor, eu fiz diferente. Eu multipliquei o tecido azul, 3,5 vezes 3,40. Depois multipliquei 2,5 vezes 3,40, que foi o da cor vermelha, e o mesmo para a cor branca. E os resultados eu somei. Pode ser assim? Pode, não tem problema. Vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? Por hoje é só. Até a próxima aula. Estudem em casa, se cuidem, né? E tudo de bom para vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato comigo, tá certo? Abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu, pessoal.